Até o dia 7 de setembro acontece no Centro Cultural Fiesp o FILE, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. O título deste ano é Sintética, a Era da Criatividade Artificial. O convite é para o público sentir o futuro agora. Clarice, qual é o significado, então, de Sintética, a Era da Criatividade Artificial? A curadoria criou esse conceito esse ano para abarcar o desafio que está acontecendo agora com a inteligência artificial. Então, a ideia é que a criatividade humana agora passa a se associar à criatividade da inteligência artificial. Então, esse é um momento muito revolucionário em termos de criatividade. Como as pessoas vão interagir com essas inteligências artificiais? A curadoria selecionou alguns trabalhos que expressam exatamente esse momento. Então a gente tem, por exemplo, o trabalho Unreal Pareidolia, que é um trabalho japonês, em que o público vai poder organizar objetos em uma mesa, tocar nesses objetos, e esses objetos vão criar uma sombra numa parede. E uma inteligência artificial vai enxergar essa sombra e dizer o que ela enxerga nessa parede. Trabalhar com arte e tecnologia é surpreendente do início ao fim, porque você vê um trabalho à distância, ou você vê aquele trabalho num site, e quando ele ganha vida no espaço, né, ele é específico, relacionado a cada espaço. E também o funcionamento. Esse trabalho, o Transformir, é um trabalho surpreendente. E também o trabalho Deep Field, que é um trabalho que esteve no MoMA, uma realidade aumentada, em que as crianças podem desenhar plantas num iPad e depois elas veem essas plantas florescerem no espaço. A gente vai mostrar aqui a obra Veillance, do Louis-Philippe, que é do Canadá. Eu quero saber qual é o conceito disso tudo aqui. I wanted to create something that was amusing. I was inspired by using a photocopier. You know, when you put your face on a photocopier? As a child, I always find that amazing. So I wanted to recreate that in real time using modern methods. And I've created this scanner where you can scan your body and move at the same time and create caricatures of yourself. O que é Aquarela de Íons? Então, a Aquarela de Íons é uma obra interativa que tenta trazer um pouco do que é o sistema solar e o que é a relação dos astros celestes, né? Um pouco para o ambiente imersivo e para o ambiente humano. A gente fez essa obra no sentido de a gente criar um dispositivo capaz de trazer essas nuances dos fenômenos astrológicos, como a aurora boreal, né? A Aquarela de Íons também é nesse sentido de como a aurora boreal funciona. Quando rola uma explosão solar, sobram-se resíduos de massa de partículas que são atraídas pelos campos magnéticos da Terra. E quando entra em contato na atmosfera, reage com nitrogênio e com oxigênio. Então a gente quis criar essa dinâmica numa narrativa interativa, num espaço, num território humano. Seu primeiro file ou você já veio em outro file? Eu já vi uns 4 files já. É sempre a arte junto com a tecnologia de uma forma tão sensacional e acessível. Então isso para mim faz muita diferença, eu gosto bastante. Sou um interessado
um entusiasta dessa utilização dessas novas tecnologias, mas não tenho conhecimento sobre as ferramentas. Mas é maravilhoso ver para onde pode se expandir, né? Olha, eu trabalho com criatividade e inovação, então a IA para mim ela é uma ferramenta essencial para a gente poder estar próxima a ela e não distante, né? Então acho que é tipo o papo de se você não pode com seu inimigo, junte-se a ele. Então eu acho que tem uma questão importantíssima da gente se aliar como ferramenta, mas não esquecer do que a gente só tem como humanos, que é a nossa sensibilidade. Transformando em movimento suas vivências e sentimentos, Lewis Major, coreógrafo australiano, criou a sua linguagem na dança. Ele veio a São Paulo a convite do Festival Cidade da Cultura para apresentar o espetáculo Triptych na Sala São Paulo. Marcelo Solero é idealizador do Festival Cidade da Cultura, que trouxe o Triptych aqui para a Sala São Paulo. Então vamos começar com o que é esse festival, Marcelo? É um novo festival na cidade, acontece em 5 festivais simultâneos, né? Onde a gente consegue ser multiartístico. O Triptych foi um encontro. Eu conheci a George Black em Edimburgo. Quando eu fui lá, eu procurei muito. Eles têm um mercado de artes performáticas. A gente teve várias reuniões lá. E ela falou, olha, você tem que ver o Triptych, você tem que ver o 10,000 Hours e você tem que ver outros artistas. E aí a gente fechou de trazer. E eu fiquei apaixonado assim que eu entrei. We are a philanthropic platform that promotes and supports Australian art for export out of Australia. Lewis's work is actually about this concept called non-duality. Now, I don't know how well that translates, but hopefully you'll be able to find someone to translate it. Non-duality is like a very special, in English we would call it equipoise, yeah? Okay. In equipoise with a Buddhist viewpoint of life. Nothing is good or bad, it just is balanced. I heard that this Triptych you made but also with collaboration from the people who worked with you before and with the dancers. Could you talk a little bit about how it was made? So I went to ballet school in New Zealand for 3 years, and then I moved to Europe, and I was in Europe for the better half of a decade. And I started working with a choreographer there called Russell Malafant, who's a very dear friend. Then he sort of mentored me through when I decided I wanted to be a choreographer. So he's been incredibly helpful, and we've got one of his works which he originally made on his wife, which is just a solo, and he's made it on our company as a trio. So the dancers are working as a trio in that piece, and I thought it was a really nice thing that we could do to sort of, it's a suggestion of where I've come from, I suppose, through that lineage of people I've worked for, and also I think he's really affected the way that I make dance. There's 3 other works, Unfolding, Epilogue Act 1 and Epilogue Act 2. And they're works that I've made myself. We try to make work that's very universal, and we can bring in all races, all creeds, all religions, sex, gender, or sexuality, nothing really matters. Like, it's really about being human, and that's really what's important to us. O relançamento do livro Eu Sou Atlântica é também um reencontro com a voz de Beatriz Nascimento, historiadora, roteirista, professora, poeta. Uma pensadora brasileira que, nas suas reflexões, interpretou o corpo negro como território vivo. Alex, Eu Sou Atlântica. A gente tem aqui uma reedição desse livro importante para que a gente se aproxime do pensamento de Beatriz Nascimento. E eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre o conteúdo desse livro. A primeira edição desse livro foi feita em 2007. Ele tinha 2 partes, efetivamente. Uma que eu dialogo com a trajetória dela e a outra parte que tinha os artigos. Dessa vez não tem os ensaios dela,
mas tem mais elementos da obra, mais citações. E nesse livro eu consegui, nessa nova edição, escrever 2 capítulos a mais, né? Tem uns capítulos mais cronológicos, geográficos, tem capítulos mais temáticos sobre racismo, mulher negra, quilombo, que eram os temas que ela estudava, né? É importante ver que hoje o quilombo traz para a gente não mais o território geográfico, mas o território a nível da simbologia. A terra é meu quilombo, meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, quando eu estou, eu sou. E trazer essa intelectualidade negra do período, que ela faz parte de um período que é a Lélia Gonzalez, Eduardo de Oliveira, os fundadores do movimento negro e os fundadores do que eu chamo de movimento negro acadêmico, essa primeira vez em grupo, pessoas negras na universidade nos anos 70 e 80. Esses escritos negros e esses escritos da Beatriz e a vida dela e a obra dela já estão na universidade? Tem crescido muito, pesquisas de mestrado, doutorado, muitos artigos. E me chegam notícias de que ela está sendo lida em cursos de história, que era a área dela, em cursos de outras áreas das ciências sociais e também nas artes, que Beatriz fez parte do filme Uri, documentário da diretora Raquel Gerber. Ela tinha toda uma questão com a imagem, com a corporeidade. Ela fala em recuperar a imagem negra, né, perdida na diáspora. Durante mesmo os 4 séculos da escravidão, nós vamos ver a atuação do negro brasileiro como um homem participante de uma sociedade, embora negando às vezes ele mesmo a sua origem racial. O nome desse livro e esse termo, né? Eu sou Atlântica. Por quê? Essa frase vem de um poema em prosa dela chamada Portugal, porque ela foi a Angola em 79 pesquisar os quilombos africanos do século XVII, que são contemporâneos a Palmares. Então ela viu uma correlação que na época pouca gente via, e ela está em Lisboa e escreve, né, sobre o Tejo como um rio desse grande Atlântico. Mas chorei fundamentalmente diante da poesia do encontro do Tejo com o Atlântico, da poesia da partida para a conquista. Eu sou Atlântica. E quando ela diz eu sou Atlântica, ela liga essa geografia pessoal à geografia do mundo, né? A arte negra tem uma vida, tem uma história e está em busca de um poder. Beatriz Nascimento, de alguma forma, representa o que diante da construção da sua obra e da construção da sua intelectualidade? Mesmo antes de eu ter um contato direto com ela, mas Beatriz foi uma pessoa que, ela estando longe ou perto da gente, o pensamento dela ecoava, né? É muito bom a gente saber que a gente tem uma tradição intelectual e uma tradição que é formada, que é iniciada por mulheres negras. E é uma tradição que é inovadora. E inovação e tradição pode estar junta na medida que os próprios estudos de Beatriz Nascimento sobre quilombos, né, ela traz uma inovação quando ela pega quilombo como evento histórico, né, e quando ela alarga, né, essa possibilidade de quilombo sendo sempre reatualizado na sociedade brasileira, né? Hoje o Metrópolis fica por aqui. Tem mais conteúdos e informações nas nossas redes sociais. Passa por lá. Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.